Boa noite, senhora presidente, Ana Maria Machado, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso seminário, ao nosso ciclo de palestras, Século XXI, Paradigmas em Crise, convidando essa noite o professor Luiz Alberto Oliveira, que vai nos falar sobre a filosofia natural da complexidade. Essa noite nós fazemos um deslizamento num campo que até então, nas outras palestras, não esteve aqui representado. Nós estamos hoje fazendo uma incursão na ciência física, na cosmologia. O professor Luiz Alberto é cosmólogo, e nós estamos tentando, com isso, justamente vivenciar um pouco esse princípio da interdisciplinaridade, que se encontra também, que é vizinho, de certa forma, da ideia mesma de complexidade. O professor Luiz Alberto Oliveira tem estudado e vai nos falar sobre isso, sobre toda uma evolução da ciência e os impactos dessa evolução na vida das pessoas, na organização da sociedade. Enfim, ele é um mestre no estabelecimento de relações entre esse mundo, que pode parecer, e parece às vezes aos leigos, bastante abstrato, que é o mundo da física, e a realidade cotidiana, a realidade do humano, a construção de uma humanidade. Professor Luiz Alberto, é um grande prazer receber você aqui essa noite. Professor Luiz Alberto é físico, é doutor em cosmologia, pesquisador do Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde também atua como professor de História e Filosofia da Ciência. Professor convidado da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, dentre outras instituições acadêmicas. Conferencista da Casa do Saber do Rio de Janeiro e do Polo de Pensamento Contemporâneo, o POP, e cientista em residência do projeto Dynamical Encounters International Art Workshops. Consultor do Pavilhão Brasileiro da Exposição Mundial do ano 2000, em Hannover, na Alemanha. Da exposição sobre o Barroco, da Mostra do Redescobrimento Brasil mais 500, da exposição Humanidades 2012, Conferência Rio mais 20, dentre outras atividades de consultoria. Editor científico do programa Globo Ciência, de 1997 a 2001, e consultor do canal Futura de Teleeducação. Autor de cerca de 30 artigos e capítulos de livros. Desde 2010, atua como curador do Museu do Amanhã do Rio de Janeiro. Com a palavra, o professor Luiz Alberto Oliveira. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui na academia e agradeço muito à acadêmica Rosisca pela oportunidade de estar com vocês. Eu vou procurar conversar com vocês sobre os paradigmas em crise no século XXI, né, seguindo o tema do ciclo. E o que eu vou procurar fazer vai ser esclarecer o título que eu sugeri para essa contribuição, Filosofia Natural da Complexidade. Afinal de contas, que diabo é isso? Filosofia natural é como, até meados do século XIX, até começo do século XIX, se denominava a atividade de investigação do mundo natural, no campo dos fenômenos da natureza. Até esse momento, a prática que nós hoje chamamos de ciência era entendida como um particular ramo do campo da filosofia, ou seja, do campo da formação dos sistemas de ideias pelas quais nós ganhamos entendimento sobre o mundo, sobre a natureza das coisas.
foi a partir de um certo momento que a gente pode, meio arbitrariamente, assinalar, a partir da obra de Descartes. Descartes foi o último grande filósofo cientista, o último filósofo elaborador de um sistema de pensamento que também batizou uma lei da natureza, a lei de Descartes-Snell da óptica, lei da reflexão dos raios luminosos. A partir desse momento foi havendo uma progressiva dissociação desses campos de saberes e o termo filosofia natural se tornou, numa certa medida, caduco. Newton foi um filósofo natural, Einstein já não foi. E eu procurei, então, retomar esse termo, filosofia natural da complexidade, no intuito de procurar oferecer para vocês uma possibilidade de reaproximação dessas duas práticas do espírito humano, a filosofia e a ciência. Procurar mostrar de que modo desenvolvimentos surgidos no campo das ciências vão ter uma implicação marcante em questões filosóficas. E, reciprocamente, esses avanços nas ciências, para poderem ser, de fato, apreendidos e assimilados, necessitarão da reflexão que só a filosofia pode proporcionar. Então, nessa tentativa de aproximar esses dois campos que têm estado dissociados, é que eu vou procurar apresentar para vocês o que seria um filosofar acerca de uma nova visão de mundo, uma nova visão do mundo natural, centrada não na ideia da linha, mas sim na ideia da dobra. Não na ideia do simples, mas na ideia do complexo. Tá? Bom, quando é que a gente pode começar? Podemos começar tomando a definição do termo paradigma. Paradigma vem do grego paradigma, significa modelo exemplar, né? Figura a ser imitada, a ser seguida. O general, o bravo general na batalha, é um paradigma para os seus soldados. É um exemplo a ser seguido para os seus soldados. Mas esse termo ele foi apropriado por um filósofo da ciência do século XX chamado Thomas Kuhn. E Kuhn procurou dar conta do caráter eminentemente evolutivo da prática científica, ou seja, que a prática científica se constrói seguidamente, se renovando, né? Enunciados válidos numa certa ocasião são superados por enunciados que vão ser produzidos logo a seguir, e esse caráter construtivo, progressivo da ciência é inerente a ela. Diferente de outras práticas do espírito humano. A arte não é necessariamente evolutiva. Não se pode dizer que Picasso é uma evolução de Leonardo da Vinci. Mas, no caso da ciência, não. A ciência é uma prática inerentemente evolutiva, inerentemente construtiva, revisora das suas próprias afirmações, crítica de si própria. Então, para procurar dar conta desse caráter evolutivo, Thomas Kuhn vai sugerir a noção de paradigma como sendo um conjunto de ideias, de conceitos, de princípios, de procedimentos, protocolos, modos de operação e de equipamentos, instrumentos, ferramentas, pelas quais os praticantes de um certo saber propõem perguntas à natureza, ou seja, operam o diálogo com o campo dos fenômenos. Cada um desses praticantes, esse conjunto de praticantes, então, vai dispor, né, para poder fazer perguntas aos fenômenos e dar sentido às respostas, ou seja, propor quebras-cabeça e encontrar a solução. Ele vai dispor desse arsenal de ideias, de protocolos, procedimentos e de equipamentos. Então, esses praticantes vão operando esse conjunto de paradigmas, né, enquanto eles têm um consenso sobre a sua validade, e vão progressivamente fazendo perguntas aos fenômenos, dando sentido às respostas. Fazem perguntas, dão sentido às respostas. Então, é uma espécie de prática monótona, contínua, né, de avanço sucessivo, né, pela operação do método científico. Isso Thomas Kuhn vai chamar de ciência normal, quando os praticantes de um certo saber têm um consenso sobre a validade do paradigma que eles estão empregando. Mas a natureza, caprichosa, surpreendente, ela volta e meia apresenta um dado discrepante, um fenômeno que ninguém nunca tinha visto. A aparição, no final do século XIX, dos processos radioativos, né, em que uma determinada substância química parecia emitir, né, algo, uma radiação, algo que se propaga, que ninguém sabia o que era capaz de afetar filmes fotográficos à distância, até mesmo atravessando obstáculos. O que era isso? O que era essa radiação? Ninguém sabia, ninguém tinha visto, não era possível haver um paradigma que descrevesse os fenômenos radioativos. Ou então pode acontecer que você tenha um determinado paradigma que seja eficaz
para uma determinada gama de fenômenos, determinada parte do espectro dos fenômenos, e deixa de valer em outras circunstâncias. Ele vale em algumas circunstâncias, mas deixa de valer em outras. Foi, por exemplo, o caso na teoria da descrição da relação da luz com a matéria. Quando você ilumina um corpo, esse corpo é aquecido. Quando você aquece um corpo, ele emite luz. Esses dois fenômenos, né, tinham explicações, as explicações eram válidas para certas cores e temperaturas, e deixavam de funcionar catastroficamente para outras cores e outras temperaturas. Então, uma insuficiência de paradigmas. Ou então pode acontecer também que você tenha paradigmas que são válidos em domínios conexos, e esses paradigmas, no entanto, são contraditórios entre si. Então, por exemplo, um paradigma acerca do movimento e da luz. Você tem uma descrição de como um observador descreve um fenômeno luminoso, né, e a teoria que descreve o comportamento da própria luz. Ambos são paradigmas eficazes, paradigma da mecânica de um lado, a mecânica de Newton, de Lagrange, de Laplace. De outro lado, né, o eletromagnetismo, a ciência que descreve os fenômenos elétricos, magnéticos e luminosos, de Faraday, de Maxwell, de Hertz. E esses dois paradigmas contradiziam-se entre si, como um jovem rapaz chamado Alberto demonstrou com 16 anos ao comparar os compêndios de mecânica e de eletromagnetismo. Esse jovem rapaz, Alberto Einstein, né, detectou uma inconsistência. Ele não foi o único, nem foi o primeiro, mas ele, com 16 anos, detectou essa inconsistência que o levou 12 anos mais à frente, com 25 anos, 13 anos mais à frente, a propor um revolucionário modo de associar a descrição dos fenômenos mecânicos do mundo dos fenômenos luminosos, na chamada teoria da relatividade. Então, inexistência de paradigmas, insuficiência de paradigmas, inconsistência de paradigmas. São três modos pelos quais a natureza exige que os praticantes de um determinado saber alterem suas concepções. E então o que acontece nesse momento em que se constata, né, a ineficácia de um paradigma é o rompimento do consenso dos praticantes, cada um se torna um anarquista radical, né, black bloc total, e fica atirando loucamente numa direção, tentando acolher o dado discrepante. Pode, então, apresentar um conceito novo, ou mudar um certo protocolo de investigação, ou aperfeiçoar uma medida, aperfeiçoar um instrumento. Cada um procura, de alguma maneira, mudar o elemento da receita do bolo para que, quando você for cozinhar segundo aquela receita, o bolo não sole. Eventualmente, por brilho, por sorte e por cansaço, as três possibilidades já foram contempladas na história da ciência, alguém acerta, ou seja, alguém muda um elemento que permite que o dado discrepante seja incorporado. A boa nova é disseminada, retorna o consenso dos praticantes, agora operando sobre um novo paradigma. Esse processo de renovação dos paradigmas, completamente diferente da ciência normal, Thomas Kuhn vai chamar de revolução científica. E nós podemos identificar algumas revoluções científicas de maior âmbito, de menor âmbito, né? Às vezes você tem uma mudança de paradigma num certo saber, por exemplo, na metalurgia, que não afeta diretamente o paradigma vigente, digamos, na botânica. São ambas disciplinas, uma sofreu uma transformação e a outra permaneceu relativamente constante. Mas, às vezes, tem certas mudanças que são tão profundas, que têm consequências tão abrangentes, que é como se não houvesse a mudança de um paradigma, houvesse, na verdade, uma espécie de efeito de propagação que mudasse, afetasse o conjunto dos paradigmas. O conjunto de paradigmas, ou seja, o conjunto dos saberes de uma certa época, vou chamá-lo de episteme. E então o que sucede nessas ocasiões não é simplesmente uma revolução científica específica, mas é toda uma revolução, uma transformação da episteme, do conjunto dos saberes de uma época. Essa revolução, desde a aurora da ciência moderna, que se tornou um dos principais fatores, um dos principais meios pelos quais o homem interfere no mundo natural e sobre si mesmo, vai fazer com que o próprio entendimento sobre o que é a natureza, qual é a posição do homem no âmbito da natureza, qual o entendimento do homem sobre si mesmo, sejam afetados. Então, é como se, quando se dá essas grandes revoluções no campo da visão de mundo sobre a natureza, a visão de mundo como um todo, né, acaba, vou falar em alemão que todo mundo vai entender, a Weltanschauung acaba modificada.
Né? Agora sim, agora todo mundo entendeu. É o Tanchão, todo mundo entendeu. Bom, há pelo menos 2 exemplos muito claros de transformações de paradigmas, né, que ocorreram numa certa disciplina, se propagaram para outras disciplinas e acabaram por forjar novas visões de mundo. Tá? Uma é a grande revolução científica do Renascimento, né, que forjou a imagem de mundo moderna, que eu vou chamar de imagem mecânica ou imagem linear do mundo, e outro exemplo é a grande revolução científica sucedida no começo do século XX, que é a revolução quântico-relativístico complexa. Quântico-relativístico não linear, eu vou resumir dizendo que é a revolução complexa. Tá? Vou procurar, então, esboçar, de modo muito ligeiro, as características essenciais da visão de mundo anterior, a visão de mundo linear, mecânica, para contrastá-la com a nova visão de mundo que tem se instalado a partir do começo do século XX, que é a visão de mundo não linear ou complexa. Tá? Bom, vamos tomar um exemplo da imagem modelar do mundo mecânico, que é a imagem da máquina. O que é uma máquina? A máquina é um sistema material pelo qual movimento é produzido e controlado. Então, é um sistema material, e esse sistema material, sua composição é de tal ordem que é possível, ao projetar esse dispositivo, controlar, prescrever os modos pelos quais o movimento vai ser produzido e transmitido por cada uma das suas partes, de modo que, a partir de um certo estado de coisas inicial, você desemboque num certo estado de coisas final. Pensem uma série de rodas dentadas de diferentes tamanhos. Tá? Pensem isso como o nosso arquétipo do que é uma máquina. Máquinas são mais complicadas do que isso, mas o que eu vou falar vale para qualquer uma delas. Tá? O que é característico nesse sistema material? É o fato de que a transmissão de movimento de uma rodinha dentada para outra se dá segundo uma razão matemática quantitativa bem fixada, o tamanho relativo das rodas, como a gente vê nas bicicletas. Né? Então, você tem uma roda maior, uma rodinha menor, quantas voltas vai dar a primeira? Um número proporcional de voltas vai ser dada pela segunda. Portanto, o movimento é transmitido não de maneira arbitrária, de uma maneira quantitativamente determinada, matematicamente determinada. Depende exclusivamente do tamanho relativo das rodinhas. Portanto, eu vou montando essa sucessão de rodas de diferentes tamanhos, e com isso eu sei que, se eu der 1/4 de volta na primeira rodinha, vai ser transmitido proporcionalmente para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira, a última rodinha vai ter obrigatoriamente que se mover proporcionalmente ao movimento impresso na primeira. Ela não tem qualquer possibilidade de realizar qualquer movimento que não seja esse determinado, né, pelas razões quantitativas, matemáticas, das relações entre cada componente, entre cada rodinha. Portanto, um sistema mecânico é um sistema no que há uma certa causa, mover um certo tanto a primeira rodinha, segue-se um e somente um efeito. A última rodinha vai ter um movimento proporcional. E, reciprocamente, para essa última rodinha se mover esse tanto, foi absolutamente necessário que a primeira rodinha se movesse aquele quarto. Tá? Bom, outro elemento característico de um sistema mecânico é o de que, se vocês me apresentarem uma caixa fechada cheia de engrenagens, uma engenhoca complicada, relógio da Central do Brasil, 2.000 e tantas peças, eu posso não saber, a princípio, para que ele serve. Ele empurra, ele sopra, ele salta, ele empurra. Qual é a ação mecânica que ele realiza? Eu não sei. Mas eu tenho o procedimento pelo qual eu vou descobrir, que é o procedimento de análise, ou seja, separação do todo em partes. O todo é complicado, uma geringonça enorme, complicadíssima, mas eu vou separando o todo em partes. Os pais já viram as crianças fazerem isso com seus trenzinhos elétricos, né? Eu fazia muito isso. Separando todo em partes até que você chega a uma parte suficientemente simples, ou seja, dotada de poucos atributos. Uma rodinha dentada tem 3 atributos: o tamanho, o número de dentes, se roda para cá ou roda para lá. 3 atributos descrevem esgotantemente as propriedades mecânicas da roda dentada. Portanto, ainda que o todo seja complicado, pelo procedimento de análise, eu vou reduzindo o conhecimento do sistema ao conhecimento das suas partes simples. Conheço esgotantemente as propriedades das partes
reconstitua as propriedades do todo. Então, através desse procedimento de análise, acabou o mistério da natureza. A natureza pode tentar esconder-se atrás de véus ou de mistérios, mas o meu procedimento de análise inexoravelmente desvenda, retira esses mistérios, encontro os componentes simples, conheço esgotantemente o sistema. Então, esse sistema mecânico ele é estritamente determinista, posso conhecê-lo completamente pelo procedimento de análise e, ao realizar esse procedimento, eu reduzo a complicação do todo à simplicidade das partes. A ideia presente é uma ideia avassaladora, que, no fundo, o mundo natural é simples. Né? Parece muito complicado, muito diferenciado, muito variado, mas se você conseguir mergulhar no nível suficientemente simples, você vai encontrar um nível suficientemente profundo, né? Analisar o suficiente, você vai encontrar partes simples. Essa concepção ela teve sucessos assombrosos, né? Talvez o mais marcante seja a detecção de novos astros no sistema solar. Ou seja, tudo se passa como se os astros, os planetas, ao se moverem em torno do Sol, eles funcionem como as rodas da bicicleta, é como se houvessem engrenagens invisíveis entre o Sol e esses planetas, obrigando a que eles se movam exatamente segundo aquela órbita. Essas engrenagens invisíveis são chamadas de força da gravidade, mas exercem exatamente o mesmo papel. Portanto, né, só tem um modo daqueles planetas se moverem de modo bem determinado em torno do Sol. Se um deles, por exemplo, Saturno, move-se ligeiramente diferente do caminho prescrito, é porque há uma engrenagem desconhecida que não foi levada em conta na descrição do mecanismo, né? E a partir do exame dessa discrepância, os físicos podem dizer aos astrônomos: senhores astrônomos, procurem tal dia, tal hora, em tal lugar. Eles apontam os telescópios e lá surgem primeiro Urano, depois Netuno, depois Plutão. Novos astros no sistema solar. O invisível tornado visível. Coisa que, dizia Pauclet, só a arte pode fazer. Né? Mas a ciência pode fazer isso. Então, triunfos extraordinários, né? Tanto na descrição do mundo natural, quanto no controle de uma gama muito grande de fenômenos que tiveram enorme influência sobre a vida humana. Vou dar um exemplo. O exemplo é do controle dos movimentos balísticos. Então, imaginem o artilheiro George W., né? E George W. odeia bibliotecas, ele vê uma biblioteca e ele logo saca a sua Condoleezza. Então, George W. vê a biblioteca de Bagdá, ainda mais por cima, né, onde surgiu a escrita, né, aquela região onde surgiu o detestado conhecimento. Então, ele aponta a sua Condoleezza para disparar contra a biblioteca de Bagdá. O que ele faz? Ele controla o ângulo do disparo. Faz pequenas variações nesse ângulo, porque ele sabe que, de acordo com esse ângulo, a trajetória, né, o percurso que o projétil vai seguir estará inteiramente determinado, como se houvesse engrenagens invisíveis. E ele, então, faz essas pequenas alterações, né, e ele é capaz, então, de acertar a biblioteca. Esse controle sobre sistemas mecânicos, sobre percursos de movimento, né, é que nos permite, desde construir pontes até projetar foguetes capazes de levar o homem à Lua. O homem foi à Lua e voltou exclusivamente com recursos do paradigma mecânico. Então, um triunfo, um sucesso extraordinário. Né? Mas, ao mesmo tempo, há nesse sistema de pensamento, nisso que eu estou chamando de paradigma mecânico, um princípio obscuro, ou seja, que não era evidentemente, não era evidente aos seus praticantes o seu destaque, a sua abrangência, que é o fato de que o paradigma mecânico ele opera segundo um regime, segundo uma linguagem que eu vou chamar de linguagem linear. O que é a linguagem linear? É um conceito trazido do campo da matemática. E na matemática, você tem determinados sistemas, e esses sistemas, quando a soma das partes
iguala o todo, é dito, eis um sistema linear. Então, pensem, por exemplo, um quebra-cabeças. Tá? Então, um quebra-cabeça, eu tenho as pecinhas, as partes, vou acrescentando as partes, quando eu coloco a última parte, eu recupero o todo. Tá? O todo não é senão o acréscimo, a justaposição das partes, nem mais nem menos. E mais ainda, as partes têm propriedades próprias, autônomas, independentes se já estão colocadas no desenho, na figura, ou não. Nenhuma propriedade é acrescentada à partezinha do quebra-cabeça por eu inseri-la junto às outras ou não. Nenhuma propriedade é acrescentada. São autônomas. Tá? Então, a mesma ideia vale para a máquina. Né? A rodinha dentada tem suas propriedades definidas, independente de ela estar dentro do relógio ou fora. Nada muda para a rodinha dentada quando eu a insiro no conjunto das outras peças. Ela continua absolutamente a mesma. Esse tipo de sistema, em que o todo não é senão a soma das partes, ele é um tipo de sistema que, no campo da matemática, tem uma propriedade absolutamente maravilhosa. Podemos resolvê-lo. Então, como podemos resolvê-lo, foi os primeiros sistemas, os primeiros usos da matemática, foram os usos da matemática linear, dessa linguagem, e que começou a ter então, um sucesso crescente na descrição de uma gama enorme desses fenômenos. Construção de mecanismos, disparo de projéteis, descrição do sistema solar. Para todos esses sistemas, a linguagem linear funcionava perfeitamente. São todos sistemas em que o todo não é senão a soma das partes. E até o começo do século XX, acreditava-se que os sistemas matemáticos, os sistemas lineares, eram os sistemas dominantes, que a matemática era essencialmente linear. Ao longo do século XX, depois que em 1900 Hilbert propôs os famosos 20 problemas incompletos da matemática, que alguns continuam até hoje, se constatou que os sistemas lineares são, na verdade, uma minúscula gota de um oceano de deslinearidade. As matemáticas, os continentes das matemáticas, os oceanos das matemáticas são essencialmente deslineares. Na verdade, é possível você comparar da seguinte maneira: se você tiver aqui todas as matemáticas e você puser o dedo em cima dos sistemas lineares, é como se você acertasse uma moeda do outro lado da galáxia. Você dá um tiro sem olhar e acerta uma moeda do outro lado da galáxia. Ou seja, uma chance infinitesimal. Dito de outra maneira, os matemáticos descobriram que até então o que eles achavam que era todo o brinquedo deles era incalculavelmente mais vasto. E o século XX é a história da progressiva assimilação das linguagens, dos dialetos não lineares à descrição do mundo natural. Com isso, então, houve uma necessidade que só foi percebida a posteriori de renovação não de um paradigma, mas de uma gama enorme de paradigmas, porque a linguagem empregada na construção desses paradigmas todos era a linguagem linear. Deixa eu dar um exemplo de um sistema explicitamente não linear para todo mundo compreender a diferença em relação ao modelo da máquina que eu apresentei. Imagine uma campina fechada. Tá? A campina fechada. Nessa campina tem uma grama perpétua, ou seja, se ela é comida, ela cresce na mesma hora. Tem um certo número de coelhos e um certo número de lobos nessa campina. Os coelhos têm uma certa taxa de fertilidade e têm um certo tamanho de prole. Os lobos têm uma outra taxa de fertilidade e um outro tamanho de prole. São as variáveis que podemos controlar. Tá? Então vamos examinar como é que evolui esse sistema. Grama perpétua, coelhos, lobos que comem coelhos. Evidentemente, isso é uma descrição extremamente esquemática e resumida do que é um ecossistema real. Mas vamos lá. Vamos imaginar que a gente comecemos com poucos lobos e muitos coelhos. Tem muitos coelhos, é fácil para os lobos caçarem, as lobas ficam bem alimentadas, tem uma prole grande com filhotes saudáveis, o número de lobos tende a crescer. Se cresce o número de lobos, caçam muitos coelhos. O número de coelhos tende a diminuir. Diminuindo o número de coelhos, é difícil para os lobos caçarem.
né? As lobas vão ter poucos filhotes, filhotes mal nutridos, o número de lobos vai diminuir. Diminuindo o número de lobos, aumenta o número de coelhos. E vocês podem ver que as duas curvas vão se acompanhando. Tá? Bom, o que esse sistema tem de particular? Dependendo do acréscimo que você faz, um lobo a mais, pode ser que o sistema evolua numa tal direção que este lobo a mais coma o último casal de coelhos. E com isso, desande, né, e decrete o extermínio dos próprios lobos. Ou seja, ao exercer sua natureza lupina, né, eles afetam as condições dessa própria natureza. Então, é um tipo de sistema no qual as ações dos agentes rebatem-se e modificam, né, os próprios agentes, a natureza dos próprios agentes. Tá? Coisa que uma máquina é incapaz de fazer. Exatamente porque as ações das máquinas são ações monótonas. Eu acrescento a rodinha dentada, não muda nada. Mas se eu acrescento ou tiro um lobo, o sistema pode evoluir assim ou evoluir assado. Esse tipo de sistema capaz de afetar-se a si próprio, capaz de fazer com que as ações desempenhadas pelos seus agentes, pelas suas partes, modifiquem as propriedades do próprio todo, né, é um sistema chamado de não linear. Por quê? Porque, nesse caso, a soma das partes é mais ou menos que o todo. Ficou clara a diferença? Tá? Então, o sistema mecânico linear, né, as partes, o todo é a soma das partes. Esse tipo de sistema, né, eu acrescentando ou retirando uma parte, mudo a constituição, a natureza do próprio todo. Tá? Então, o todo é afetado pelas suas partes, da mesma maneira que o todo afeta as partes. Deixa eu dar um outro exemplo desse tipo de relação autoafectiva. Como é que uma formiga, na construção vasta e sofisticada que é um formigueiro, sabe para onde ela deve se dirigir de modo a que a sua atividade seja mais útil possível? As formigas, nós sabemos, são seres extremamente altruístas, né? Ao contrário de outros organismos sociais que existem por aí. As formigas, elas não, são extremamente solidárias. E, então, como é que uma formiga sabe aonde se dirigir de tal maneira que a sua atividade seja mais útil possível em favor, né, do seu ninho? Ela é guiada por um índice que depende do conjunto de todas as formigas, a intensidade do cheiro de formiga. Aonde tem muita formiga, esse odor é mais forte. Aonde tem menos formiga, esse odor é mais fraco. E ela, então, vai com as anteninhas cheirando aonde enfraquece o cheiro de formigas, porque aí tem menos formigas e logo ela vai ser mais útil estando ali. Isso significa que um índice que depende do conjunto das formigas, do todo do formigueiro, orienta o percurso da parte. Ou seja, o todo afeta a parte. Mas quando a formiga se recoloca, quando ela se redistribui, muda a configuração da distribuição de todas as formigas, ou seja, a parte afeta o todo. E o formigueiro não é senão o contínuo movimento, o contínuo processo de autoafecção pelo qual o todo modifica a parte modifica o todo, incessantemente. É isso que garante a entidades como o formigueiro a flexibilidade adaptativa, né, a indeterminação que a arquitetura fixa e rígida das partes autônomas da máquina não permite. Então, enquanto no mundo da máquina há uma certa causa, segue-se inexorável, determinadamente, um e só um efeito, no mundo das formigas, dos lobos, dos coelhos, no mundo desse tipo de sistema capaz de dobrar-se sobre si, né? Ou seja, o que é dobrar-se sobre si? Em latim, dobra é plica ou plexo. Portanto, esses sistemas são sistemas complexos, sistemas que dobram suas ações sobre os próprios atores. Nesse tipo de sistema complexo, há uma certa causa, ou seja, uma certa configuração, uma certa constelação das partes, pode-se seguir mais de um efeito. Esse tipo de sistema, ele guarda em si, é inerente a ele, uma indeterminação que faz com que,
pequeníssimas, indetectáveis modificações nas condições iniciais do sistema levem a evoluções muito distintas. Um exemplo muito famoso desse tipo de comportamento não linear em sistemas complexos é o célebre efeito borboleta. Todo mundo já ouviu falar, né? O bater das asas de uma borboleta na foz do Amazonas afeta a direção de um tufão no Oceano Índico. Bom, inicialmente, todos nós, lineares até a medula, achamos que tem que ter 1 milhão de borboletas batendo as asas juntas para ver se consegue fazer um ventinho que chegue do outro lado do planeta, no Oceano Índico. Tá? Mas do que se trata? Se trata de que quando aquela borboleta bate as asas naquele momento, naquela direção, ela afeta microscopicamente a taxa de evaporação das pétalas de uma certa flor. As outras borboletas estão fazendo isso com as outras flores. Quando você integra a taxa de evaporação das flores, e a regra para fazer isso é uma certa regra, então a borboleta afetou aquela taxa. Agora você integra esse vaso de flores no canteiro. Essa síntese é diferente, é outra regra, e foi afetada pelo bater de asa original. Agora você pega o canteiro e integra no jardim. É outra regra de integração. O jardim no vale, o vale no distrito, o distrito na região, a região no país, o país no continente, o continente no hemisfério, o hemisfério no planeta. O que se dá, então, é uma reiteração e amplificação dessa ação infinitesimal, microscópica, essa pequena causa, que, ao integrar-se numa rede inextricavelmente sofisticada de interações mútuas, vai ser capaz de afetar a direção do tufão no Oceano Índico. Significando que, se a borboleta tivesse batido as asas um pouquinho diferente, o tufão teria seguido um caminho diferente. Implícita aí está uma ideia que é impossível no campo dos sistemas lineares, que é a ideia de que pequenas causas podem engendrar grandes efeitos. Como? Através desse mecanismo de reiteração e amplificação. Nós chegamos, então, agora a compreender que nós dispomos, hoje, de recursos conceituais pelos quais uma série de fenômenos, uma gama de sistemas e processos, que antes nós abordávamos de maneira muito inadequada, tentando encaixá-los à força, né, no perfil da linearidade e da simplicidade, eles, na verdade, se revelam hoje para nós como fenômenos autenticamente complexos, ou seja, sistemas nos quais a relação entre todo e parte é uma relação hierárquica, de tal maneira que você vai agregando partes, essa agregação de partes forma um nível intermediário, né, forma novas partes intermediárias, que podem se agregar de outra maneira, né, que vão fazer uma síntese de outras partes, e assim por diante, um nível de escalonamento até que você chega ao todo. E devido a essa hierarquia, a essa mediação, a essa escala intermediária entre todo e parte, doravante, esse tipo de sistema, o seu conjunto todo, pode exibir propriedades que as partes não podem. Um exemplo imediato, direto, é o nosso próprio corpo. Cada um de nós é feito de moléculas, essencialmente proteínas e gorduras que formam as células se integram formando os tecidos se associam formando os órgãos se compõem formando os sistemas do corpo, digestivo, circulatório, etc., que formam o organismo interage com o ambiente. Tá? Nossas células não têm perninha nem rodinha, não podem se mover, mas o conjunto pode. O todo tem propriedades que as partes não têm. Se analisarmos o nosso corpo até o nível celular, ou pior ainda, ao nível proteico, não encontraremos aí vestígio da capacidade de nos movimentarmos. É inteiramente nova, emerge num plano completamente diferente de composição. Ora, essa imagem é muito mais próxima, me perdoe a casa, é muito mais próxima de uma imagem da literatura do que uma imagem da mecânica. O que é a literatura? O que é a literatura? Você tem o alfabeto, né? O alfabeto, as letras se compõem formando fonemas,
Fonemas se associam, formam palavras, palavras se encadeiam, formam frases, frases se complementam, formam parágrafos, parágrafos se justapõem, formam capítulos, capítulos se juntam, formam volumes, volumes se distribuem pelas estantes da biblioteca. O que é decisivo aí? É o fato de que a regra pela qual você associa letras para formar fonemas não é a mesma regra pela qual você associa fonemas para formar palavras, senão havia uma única língua. A regra pela qual você associa fonemas para formar palavras não é a mesma regra pela qual você associa palavras para formar frases, senão não havia poesia. Em cada um desses níveis há uma síntese, essa síntese produz um novo elemento básico, que é ele que vai se associar, né, agora sob regras diferentes. Se nós tentarmos ler Shakespeare ou Guimarães Rosa letra a letra, não leremos Shakespeare nem Guimarães Rosa. Não é aí que está Shakespeare e Guimarães Rosa. E mais ainda, quando Shakespeare fala ser ou não ser, eis a questão, a palavra ser, o termo ser, ganha um novo sentido, um sentido shakespeariano, que decorre do fato de que agora há uma literatura shakespeariana no qual o ser ganhou um sentido novo. Daí para frente, ser tem todo um novo sentido. A parte foi transformada pela sua inserção num todo. Não é mais o mesmo ser que era até Shakespeare lhe dar esse novo sentido. Então, trata-se de um sistema hierarquicamente organizado, de sínteses sucessivas e diferenciais entre as partes, segundo regras diferentes, de tal maneira que o todo, no caso a literatura, tem propriedades que as partes últimas, no caso as letras do alfabeto, não têm. Portanto, nosso corpo é mais parecido com a literatura do que com um autômato. A vida é mais parecida com a literatura. O universo, diz Borges, é mais parecido com a literatura do que com o mecanismo. Então, é este um novo entendimento que lentamente começa a migrar, né, a emanar, né, do campo das investigações do mundo natural, das ciências do mundo natural, e começa a servir para a elaboração de novas imagens de mundo, novas formas de nós nos compreendermos, compreendemos o mundo ao qual nós pertencemos, compreendemos a nossa própria natureza. Esse reconhecimento implica o fato de que hoje, né, nós, quando examinamos nossa condição de seres humanos, nós verificamos que nós estamos operando sobre o mundo e sobre nós mesmos processos de dobramento. Vou sintetizar esses processos em duas grandes classes, né? Os processos as dobraduras da inerência e as dobraduras da abrangência. Tá? São dobraduras da inerência. A partir da Revolução Científica do século XX, foi possível, né, aos cientistas irem sondando escalas de durações, de comprimentos, de velocidades, de massas, das grandezas básicas do mundo, cada vez mais diminutas, cada vez mais microscópicas. E fomos capazes, então, né, de compreender os modos pelos quais há um certo alfabeto básico das matérias foi se associando, se compondo, né, até produzir a vasta literatura dos corpos do mundo. Esse alfabeto, na verdade, são alfabetos dentre alfabetos, né? Um deles é a tabela periódica dos elementos químicos. O outro, mais profundo, né, é o das partículas elementares que compõem os elementos que vão compor a tabela periódica. E hoje nós sabemos que há um alfabeto muito restrito, né, 6 letrinhas chamadas quarks, 6 letrinhas chamadas leptons, são como os tijolos, e tem 4 tipos de cola, como se fosse argamassa. Então, é pela associação dessas 16 letras, 6, 6 e 4, que todos os corpos materiais que nós conhecemos são compostos. É como se nós tivéssemos identificado um alfabeto profundo, lá no interior de toda a corporeidade. O que é fascinante, como um parágrafo, é que hoje nós sabemos,
nós olhamos para o cosmos, para a totalidade a que nós pertencemos, e nos damos conta de que este alfabeto que nós conhecemos, ele descreve apenas 5% do que deve estar lá. 25% é uma tal de matéria escura, que nós não sabemos o que é, e 70% é uma tal de energia escura que nós sabemos menos ainda. Ou seja, precisaremos expandir os nossos alfabetos para dar conta desta nova complexidade cósmica. Mas, bom, podemos, então, graças a essa potência de sondar essas escalas microscópicas, identificar os modos de construção e os modos de funcionamento, os modos de formação de todo tipo de estrutura material. Todos. Cristais, fluidos, gases, todo tipo e sorte de arranjo atômico, de arranjo molecular, é, em princípio, possível de ser explicitado, de ser investigado e de ser produzido. Com isso, então, é como se nós nos tornássemos capazes de intervir tecnicamente ali aonde fomos gerados naturalmente. Dito de outra maneira, havia até meados do século XX uma distinção muito clara entre o que era artefato, produzido pelo engenho e arte do homem, e o que era naturato, produzido pelos processos naturais sobre os quais o homem não intervém. Na medida que nós começamos a deslindar, a explicitar e a atuar sobre esses níveis muito profundos de organização, essa distinção começa a desaparecer. Uma molécula, né, quer ela tenha sido produzida pela atividade química de uma célula, quer ela tenha sido sintetizada no laboratório, ela tem exatamente os mesmos atributos e propriedades. Dependendo do contexto onde ela estiver inserida, ela atuará como natural ou como artificial. A fronteira se esgarça. A fronteira entre sujeito e objeto, né? Nada mais íntimo do que eu mesmo. Só eu posso me conhecer, só eu sei que o meu dedão do pé está doendo. Tá? Mas hoje nós nos tornamos inteiramente transparentes, uma variedade enorme de dispositivos que são capazes de nos esclarecer inteiramente. Então, a fronteira entre interno e externo, entre cognitivo e não cognitivo, né? Essas fronteiras que demarcavam o campo da modernidade começam todas a se diluir perante esse poder da nossa ação técnica rebater-se sobre toda a forma de organização material, sobre toda a formação viva, eventualmente sobre nossos próprios corpos e cognições. Isso é que eu chamo de dobra da inerência, né? O fato de que hoje nossas ações técnicas são capazes de se rebater sobre nós mesmos e nos modificar, nos lançando numa indeterminação. O que é o homem? O que será o homem? Aonde está a fronteira? Aonde está a distinção clara? Se desfaz. Por outro lado, há 150 anos, um pensador chamado Carlos Marx, ele detectou, observou a entrada em cena de um sistema produtivo, o sistema capital, o capitalismo, e ele compreendeu que esse sistema possui certas tendências que lhe são inerentes. A tendência de converter todo o recurso natural em mercadoria. A tendência de expandir-se, rompendo todas as fronteiras, convertendo todas as regiões em mercados, ultrapassando as fronteiras nacionais, etc. A tendência de produzir um novo homem capaz de consumir essa enorme gama de produtos. Né? Para isso, então, é preciso uma revolução em que as muito escassas necessidades naturais. Quais são as necessidades naturais? Alimento, abrigo, afeto e alegria. Muito pouco. É necessário substituir essas necessidades naturais por desejos, porque os desejos são infinitos. Com isso, então, né, instala-se um mundo em que os mercados tornam-se em escala planetária, o consumo de recursos, a produção, o gerenciamento dessa produção alcança a escala planetária, a população consumidora torna-se toda a humanidade. Este, me parece, é o quadro que nós encontramos hoje no mundo em que nós vivemos.
Esse quadro foi antecipado com incrível presciência por Marx há 150 anos. O que isso significa? Significa que agora, quando o sistema capital expandiu-se a este ponto, ele identificou-se com seu próprio suporte, com seu próprio contexto. Ou seja, daqui para frente, a atividade produtiva humana, segundo o Capital, não ocorre mais numa parte ou outra do mundo, ocorre sobre todo o mundo. Não há mais locais indiferentes à presença do capital. Até o fundo dos mares está precificado. O fundo das florestas, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos. Sob toda parte, o capital toca e transforma tudo em capital. Então, esse momento implica uma transformação necessária na própria natureza desse processo expansivo. Não se trata mais de expandir-se no espaço. Trata-se, doravante, para o capitalismo, de estender-se no tempo, de durar. Será possível que este sistema, este processo infinitizante, pode se manter num planeta, sabemos nós hoje, necessariamente finito? Se já se deu a volta, se a ação humana já recobre todo o suporte material do planeta, então, daqui para frente, as ações que formos realizar se rebaterão necessariamente sobre a fonte dessas ações. Trata-se agora, então, do capitalismo não mais de crescer, trata-se do capitalismo se sustentar. Esse é o grande desafio, né, no campo da produção humana no século XXI. E, com isso, então, uma outra indeterminação, né, determinação de será possível que nós consigamos transitar entre o capitalismo expansivo e o que quer que venha depois. Não sei que nome dar. Oscar Niemeyer gostava muito da palavra socialismo, né? O que quer que venha depois, que permita a continuidade da aventura humana, que não nos leve a um ponto, né, em que o último lobo come o último casal de coelhos, porque o sistema desanda. Não o sistema Terra como um todo, não o sistema conjunto da vida, o sistema civilização humana. Esse sistema, né, surgido nos últimos 12 mil anos, a partir de uma experiência muito recente, de apenas 120 mil, 150 mil anos, que são nossa espécie, um número muito pequeno de gerações. Fomos muito longe, mas é como se fôssemos ainda muito infantis, né? Agora que estamos nos dando conta desses efeitos retroativos, desses efeitos de dobramento das nossas ações sobre nós mesmos. Estamos nos lançando numa aventura na qual aquilo que nos definia como humano, nossa natureza humana, torna-se suscetível de ser modificada pela nossa ação técnica. As mesmas técnicas genéticas que permitem evitar doenças congênitas devastadoras, crianças que nascem sem cérebro, eu sou francamente a favor de que haja a aplicação dessas tecnologias, podem, no entanto, né, dar lugar ao delírio da elaboração de uma raça superior. Exatamente as mesmas técnicas. Não se trata, portanto, de uma questão do domínio da técnica, se trata do emprego que se dará a essa técnica, uma questão política e ética. Está claro por que é preciso que a filosofia venha nos socorrer, venha socorrer a ciência, para que essas questões possam ser, de fato, abordadas de uma maneira que seja positiva, que seja produtiva? Porque a técnica, ela própria, não orienta. Será que nós vamos querer que todas as nossas crianças tenham um QI muito alto, interferindo na química cerebral delas? São 3.000 substâncias químicas no cérebro de cada um de nós. Só 3.000. Conhecemos todas as 3.000 e estamos começando a identificar as relações entre elas. Em algumas delas, em algum tempo, vai ser possível identificar os processos que vão comparecer na atividade que nós chamamos de inteligência. Resolver problemas, né? Então, será direito ou dever dos pais intervir na química cerebral dos seus filhos para que eles tenham mais oportunidades por serem mais inteligentes? Esse é um debate muito longínquo. Esse debate está a menos de 10 anos de nós. Asseguro a vocês. Então, este tipo de questão implica que nós estamos agora num momento singular da nossa existência enquanto civilização, enquanto espécie, enquanto ser vivo. Um momento em que nós estamos começando a nos reconhecer como entidades
autenticamente planetárias. É como seres inerentemente evolutivos. Esta forma que portamos hoje não é a última forma do homem. Não será a última forma do homem. Só será a última se nós desandarmos, né? Cairmos da escada. Senão, seremos ponte para alguma coisa que guardará a nossa marca, que será um filho, mas um filho diferente, como, aliás, os filhos são, né? Algo que se nós fomentarmos o seu desenvolvimento, se nós pudermos servir como ponte, né, o amanhã, o futuro lembrará de nós com saudade. Aqueles macaquinhos pelados, né, de polegar opositor e muito linguarudos, eles serviram a vida. Eles proporcionaram uma ponte, né, entre o ontem e o amanhã. Esse reconhecimento, esse dobramento, significa que é como se nossa civilização estivesse prestes a mudar de estado, mudar de era. É como se nós estivéssemos saindo da infância e entrando na adolescência. Sair da infância significa abandonar certas fantasias onipotentes, né? Acreditar em Papai Noel, em cegonha, e começar a se dar conta do que é a realidade do mundo, o que o mundo de fato é. Que o mundo é finito, né? Que nossa ação técnica não possui diretriz ética inerente a ela. A diretriz ética terá que ser produzida pelo conjunto da sociedade, por outro tipo de valores. Então, essa constatação me faz sugerir a vocês que, nesta nova natureza complexa, nós teremos que lidar, teremos que jogar um jogo no qual nós somos bons, que é o jogo dos imprevistos, né? O jogo dos inesperados. Nós somos bons nesse jogo, né? A bola vem e a gente é capaz de jogá-la, ou seja, respondemos ao inesperado com uma inovação, com outro inesperado. Essa abertura de mundos implica que cada vez mais é preciso reforçar a atividade constitutiva do que é ser humano, que eu vou chamar pelo nome geral de educação. É pela educação que se faz gente. É pela educação que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da humanidade é letrada. É possível, com isso, que essa vasta legião tenha acesso e usufrua do legado cultural produzido por toda a história, pelo conjunto da humanidade. E que, a partir desses elementos, possa informar-se para realizar as práticas éticas e políticas indispensáveis à continuidade e à alteração da nossa existência. Eu me lembro de uma página de Kurt Vonnegut Jr., um grande escritor americano, numa obra chamada Galápagos. Galápagos, vocês sabem, foi um dos locais onde Charles Darwin, na sua viagem no Beagle, observou ligeiras distinções entre espécies diferentes e concebeu, então, um mecanismo de transformação das espécies, um mecanismo da evolução, né? E lá em Galápagos, o Vonnegut nos fala de um ser que está viajando pela Terra procurando o homem. E ele viajou pela Terra inteira e não encontrou mais o homem, né? E aí ele para em Galápagos tem um bando de focas, luzidias e roliças focas. E ele está olhando e, de repente, uma das focas, sem querer, solta um traque, solta um pum. As outras começam a rir e ele começa a rir também. Então, nessas focas capazes de rir de si mesmas, Kurt Vonnegut Jr. encontra o homem. Basta que nós sejamos bons artistas bons o bastante para ir até lá. Obrigado. Muito obrigada, professor Luiz Alberto. Eu acho que nós estamos fechando com chave de ouro esse nosso ciclo sobre os paradigmas, e eu fico particularmente satisfeita ao sentir que, vindo de universos aparentemente tão distantes,
de domínios científicos, aparentemente com origens tão diferentes, né? Nós acabamos nos colocando as mesmas questões. Quer dizer, todos que passaram por aqui chegaram a esse mesmo sentimento de angústia diante de um futuro que se abre indeterminado. E chegaram também a esse sentimento de responsabilidade, e eu penso que isso é extremamente importante na sua fala de hoje, o sentimento de responsabilidade por um destino humano, ou pela construção da humanidade, onde nada está dado, na verdade, né? Esses dois elementos, né? O desafio, a imensidão do desafio e o sentimento de responsabilidade face a isso, o apelo à ética, que foi uma palavra que voltou constantemente em todas as intervenções que foram feitas aqui, a necessidade da construção de uma ética exatamente no momento em que até mesmo a nossa natureza se dobra sobre si mesma, não é? Essas constantes eu guardaria como um legado desse ciclo. E, por tudo isso, pela bela exposição que foi feita aqui, fazendo apelo a toda a sua cultura, a todo o conjunto tão amplo dos seus conhecimentos, eu lhe agradeço muito e lhe digo que foi um imenso prazer ouvi-lo. Muito obrigada, professor Luiz Alberto.